Na Idade Média, a instituição que explicava o funcionamento do mundo era a Igreja Católica. Para isso, utilizava a doutrina católica e também as escrituras sagradas. Deus era a explicação de tudo. A isso chamamos de teocentrismo. Quê? Teocentrismo. Porém, houve uma época que isso começou a mudar. E como é que foi isso? Vem comigo, que é tempo de estudar. Mudanças ocorridas na Europa entre os séculos XIV e XVI fizeram com que os homens daquele tempo tivessem outra visão de mundo. Um exemplo disso foi o contato com os islâmicos. Esse contato permitiu que eles tivessem acesso aos antigos textos clássicos da antiguidade grega e romana. Eram textos de astronomia, filosofia e medicina. O surgimento da imprensa foi extremamente importante nesse contexto. Por quê? Lembra que na Idade Média existiam os monges copistas que ficavam lá horas e horas nos mosteiros transcrevendo livros? Pois é, agora isso vai ser feito de maneira mais fácil a partir dos tipos móveis inventados por Gutenberg. Houve também um aumento da navegação. Isso tornou necessário o estudo do planeta. Os mapas precisavam ser cada vez mais precisos para que a navegação fosse satisfatória. Vamos lembrar que as navegações marítimas fizeram com que culturas extremamente diferentes de outras partes do mundo tivessem contato com o universo europeu. Bom, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: as viagens tinham objetivo comercial. Mas quando a gente viaja, a gente conhece outras pessoas, às vezes outros idiomas, outras comidas, e isso faz a gente crescer e quem tem contato com a gente também. É isso aí. Por tudo isso, os estudiosos daquele período acreditavam que estavam vivendo um renascimento cultural. Por que a palavra renascimento, que nada mais é do que nascer outra vez? Eles acreditavam que na Idade Média a cultura tinha morrido. É mesmo? E aí, a partir do século XV e XVI, ela vai tornar a nascer. Por isso, renascimento. Bom, definindo o renascimento, ele foi o seguinte: foi um movimento de renovação artística e científica que teve início na Itália entre os séculos XIV e XVI. O Renascimento não vai ter início na Itália por acaso. As cidades italianas, As cidades italianas viviam muito bem com o comércio no mar Mediterrâneo, portanto eram ricas. Além disso, era na Itália que ainda existia grande parte da cultura greco-romana que vai servir de inspiração ao movimento. O Renascimento ele tem algumas características. Vamos a elas. A inspiração na cultura clássica. A cultura clássica dos antigos gregos e romanos era vista como referencial, como a cultura na sua mais alta expressão. Era uma contraposição aos valores da Igreja Católica. Outra característica é o antropocentrismo. Quê? O antropocentrismo. O que é isso? O homem passa a ser o centro de tudo, à medida de todas as coisas. O racionalismo é outra característica. O que é isso? É a valorização da razão, da capacidade que o homem tem de refletir sobre sua vida. Era a busca de explicação racional para os fenômenos em contraposição à explicação religiosa. Não mais a fé será a explicação de tudo, e sim a nossa capacidade de pensamento. Entendeu? Entendi. O naturalismo, que era uma valorização da natureza. As pinturas procuravam representar da maneira mais realista possível pessoas e paisagens. O individualismo, ou seja, a pessoa, o indivíduo, era capaz de fazer qualquer coisa desde que se propusesse a fazer. Hedonismo. Presta atenção. Antes, naquela comunidade extremamente religiosa, o prazer era visto com desconfiança. Os renascentistas não, eles vão achar que o prazer é uma coisa maravilhosa, seja ele qual for. Então vão valorizá-lo. A isso é que a gente chama de hedonismo. Entendi. E aí, mito ou verdade? Será que alguns artistas e intelectuais do Renascimento tinham patrocínio? É verdade. Essa prática era chamada de mecenato.
Ricos comerciantes burgueses financiavam artistas e intelectuais para provarem que eram grandes, que eram poderosos dentro daquelas cidades. A Igreja Católica também tinha essa prática. Alguns dos beneficiados por ela foram Michelangelo e Leonardo da Vinci. O nosso estúdio ele faz algumas brincadeiras, joga algumas referências para vocês. Aqui, ó, a gente tem a Mona Lisa. Mona Lisa é um quadro do Leonardo da Vinci que está no Museu do Louvre. Dá uma pesquisada nele porque ele é uma grande referência do que foi a obra do Renascimento. Para facilitar o seu entendimento das mudanças que foram ocorrendo na arte do Renascimento, vamos analisar duas pinturas. Vamos a elas? Essa primeira pintura é da Idade Média. O tema é a prisão de Jesus no Getsêmani. O tema é religioso, cristão. Observa que não há preocupação em representar a realidade como ela é, pois não se respeita a proporção, os personagens estão chapados na tela, não há ideia nenhuma de profundidade. A preocupação não é ser belo, não é satisfazer o olhar. A preocupação é evangelizar, apenas contar uma passagem da vida de Cristo. Já essa segunda pintura é renascentista. Observa que a proporção é respeitada e há uma noção de profundidade. Há também uma ideia de movimento. Olha o cabelo. A figura centralizada parece que uma brisa sopra nos cabelos vermelhos da modelo. O tema é relacionado à cultura greco-romana, pois representa o nascimento de Vênus, deusa da mitologia romana. Uma coisa interessante nesse quadro é o seguinte, a Vênus, que é essa figura centralizada, é um pouquinho gordinha e branquinha. Isso é o padrão de beleza daquele momento. Você ser um pouco mais gordinho, branquinho, significava que você era bem-sucedido, não precisava trabalhar, portanto não era queimado ao sol e se alimentava muito bem. Então, não fica grilado se você não tem o corpo da modelo da revista. Esses padrões de beleza mudam de época para época. Com a descoberta de um novo caminho marítimo para as Índias, que não passaria mais pelo Mediterrâneo e sim pelo Atlântico, descoberto pelos portugueses e pelos espanhóis... Vamos de novo. Vamos lá. Com a descoberta de um novo caminho marítimo para as Índias, que não passaria mais pelo Mediterrâneo e sim pelo Atlântico, descoberto pelos portugueses e pelos espanhóis, o Renascimento entra em decadência. As cidades italianas perdem o seu poder de comércio. E aí, os grandes mercadores que antes financiavam artistas não vão mais fazê-lo. Mas isso não significa ainda o final do movimento. Ele vai se espalhar ainda por França, por Holanda, Portugal e vai ali tomar características próprias desses países. E mais tarde, o Renascimento vai influenciar o movimento iluminista. Mas isso aí eu deixo para o Diego. A gente se vê numa outra história. Esse pintor italiano que recebeu a ajuda dos mecenas e essa... Vamos de novo. De novo. 3. Tudo isso vai fazer com que os estudiosos daquele período estivessem... Desculpa, vamos de novo. 3, 2... O Renascimento tinha algumas características. Vamos a elas. A primeira é inspiração da cultura clássica. Vamos lá. Renascimento é renascer, é tornar a... Não, vamos repetir. Vamos lá. Então vamos lá.